Irmãos, a palavra de Deus nos diz em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quero convidar aqui o pastor Eduardo, que vai nos trazer a palavra da verdade, que transforma, que cura e que nos liberta. Pastor Eduardo, psicólogo, empresário, professor, tem um vasto currículo admirável. Que Deus te use poderosamente, mas que nessa noite, para mim, ele é simplesmente um servo do Senhor, um instrumento de Deus para nos trazer a palavra que transforma. Amém? Que Deus te use. Complementar, marido da Silvia, pai da Duda e do Caleb. Bênção de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor te use, pastor. Amém. Obrigado pelas palavras. Amém, irmãos? Eu quero agradecer aqui o Nicolas também, convite. E o Nicolas, eu conheci ele quando ele entrava no macacão mesmo, né? Eu confirmo que era verdade. E nós somos contemporâneos de seminário, né? Somos contemporâneos de seminário. Ele ainda nem conhecia a Cris, e eu acho que eu nem conhecia a Silvia também, né? Aliás, a Silvia, nós éramos da mesma sala, e ela ficava olhando para mim na sala. Sério? Eu sempre fui bonito como sou aqui, né? E ela, um dia, um pouquinho triste, havia terminado um namoro, né? E ela viu uma oportunidade ali, e eu saindo do seminário, meio choroso, e ela me fez uma pergunta. Ela me perguntou assim: como você está? E eu disse para ela: eu aceito. Mas essa semana eu me lembrei dessa pergunta. Essa pergunta que a Silvia me fez há 26 anos atrás. Foram 3 de namoro, 23 de casados. Então, há 26 anos atrás, ela me fez essa pergunta, num dia muito ruim. Eu estava, de fato, vivendo um dia mau. E ela perguntou: como vai, né? Como você está? E eu pude, então, caminhar com ela. A gente morava, eu não morava ainda no internato, ela morava no internato feminino. Depois eu me mudei para o internato masculino, e a gente foi conversando, falando da vida, né? E falando de como estavam as coisas no meu coração, sem pretensão, mas ela pretensiosa, né? E foi uma conversa agradável, e isso perdurou por 6 meses. A gente conversando, orando, até que resolvemos iniciar um namoro, e esse namoro já dura 26 anos, né? E por que eu lembrei dessa pergunta? Porque essa semana foi uma semana muito difícil para mim. E numa tarde eu resolvi que eu não iria trabalhar. Não sei se isso já aconteceu com você, mas eu resolvi ficar em casa e resolvi dedicar parte daquele período em oração, e resolvi também meditar um pouco na palavra que eu estaria conversando com os irmãos aqui nessa noite. E eu confesso aos irmãos que
eu recebi uma visita poderosa do Espírito Santo. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês nessa noite, sobre nossas famílias. Amém? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em 2º livro dos Reis, 2º livro dos Reis, no capítulo 4. Eu quero ler apenas um versículo, versículo de número 26, 2º livro dos Reis, capítulo 4, o versículo 26. Há uma pergunta nesse versículo, e eu utilizo a versão aqui, adotada pela nossa igreja, que é a Nova Almeida atualizada. E a pergunta que está no verso 26 é a seguinte: vai tudo bem com você, com o seu marido, com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Vamos orar? Deus, nós queremos uma visitação do Senhor aqui nessa noite, Pai. O Senhor está conosco, o Senhor habita em nós, mas quando falo de uma visitação, ó Deus, eu falo daquele poder que vem do Senhor, capaz de restaurar, capaz de salvar, capaz de curar. Por isso, Deus, no nome de Jesus, que a Tua palavra nessa noite seja uma palavra, Deus, do Teu Espírito para o coração de cada irmão, no nome de Jesus. Vai tudo bem com você, com seu marido e com o menino? Eu acredito que nós poderíamos ajustar essa pergunta. E o ajuste que nós poderíamos fazer é um ajuste simples. Vai tudo bem com a sua família? Porque a pergunta que é feita, ela se refere à pessoa, ao marido e ao filho, a uma família. Então, nós poderíamos muito bem estruturar ou modificar essa pergunta da seguinte maneira: vai tudo bem com sua família? E eu gostaria que você perguntasse para quem está perto de você. Porém, não responda, só pergunta para não ter problema. No final da mensagem, você vai poder dar uma resposta. Pergunta para quem está do seu lado aí: vai tudo bem com sua família? Eu aprendi com um amigo meu que a melhor resposta para essa pergunta é o seguinte: tudo é muita coisa. Então, quando alguém te perguntar, vai tudo bem com sua família? Você pode responder assim: tudo
é muita coisa. Porém, não foi esta a resposta que a sunamita deu à pergunta que o servo de Eliseu, o servo do profeta, fez a ela. Porque esta pergunta, vai tudo bem com a sua família, foi feita a uma mulher de Sunem, através de um seminarista, Geazi, era o ajudante do profeta Eliseu. E ele pergunta, vai tudo bem com sua família? E a resposta daquela mulher, no hebraico, é shalom. Shalom é uma palavra quase que transliterada para o português. Utilizamos a palavra shalom em camisetas, banca, já vi até banca de jornal, o nome shalom, sorveteria shalom, né? Loja de roupa shalom, pizzaria, hambúrguer, shalom. Mas o que significa responder shalom quando alguém lhe pergunta, vai tudo bem com sua família? E lá no original, como dizem, significa justamente ser completo, inteiro. Shalom é da raiz hebraica hashalom, que significa ser inteiro, ser completo. Então aquela mulher responde ao servo do profeta, sim, eu sou uma pessoa inteira, sou uma pessoa completa. E ser inteiro e completo, na resposta dada, refere-se a ser inteira e completa na sua saúde física, mental, ser próspera, harmonia familiar e harmonia social. Eu tive a oportunidade, alguns bons anos atrás, de visitar Marrocos, norte da África. E nós fomos contrabandear Bíblias. Fomos entrar, atravessamos o Estreito de Gibraltar com malas de Bíblias traduzidas para o francês, traduzidas para o marroquino, que é uma linguagem quase que esquecida, mas ainda falada, e traduzida também para o espanhol, que eram as línguas mais frequentes ali em Rabat, Marrakech e etc. E quando nós chegamos em Marrocos, nós ficamos antes na Espanha e eles nos ensinaram tivemos alguns dias de aula do que nós deveríamos fazer, como se comportar, porque, de fato, é uma cultura dos países que já visitei, a que tem uma cultura mais impactante, porque é um país, pelo menos na ocasião, não sei como está hoje, 100% de governo islâmico. De você estar andando na rua, a mesquita tocar lá a sirene, e o camarada parar o carro no meio da rua, colocar o tapetinho, virar para Meca e fazer suas orações. E eles nos ensinaram uma saudação, salam aleco. Salam aleco seria para nós o bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? E aí nós respondíamos, aleikum salam. Ou seja, uma resposta que numa tradução literal seria, estou bem,
mas que significa muito mais do que isso. Significa, minha família está bem, eu estou emocionalmente bem, estou bem de saúde. É uma resposta que tem dimensões maiores que o nosso simples estou bem, está tudo bem. E quando essa mulher aqui responde shalom, ela está dizendo, eu estou completamente inteira, eu estou completamente, minha saúde mental está boa, minha prosperidade, a harmonia no meu lar, na minha família, está tudo ok. Mas será que realmente era esta a realidade vivida pela sunamita? E aí eu gostaria de verificar isso na Bíblia com os irmãos. No versículo 8 do capítulo 4, a Bíblia nos ensina que a sunamita não diz qual o seu nome, mas diz que era uma mulher rica. Olha só o que diz o verso 8: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição, e assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Era uma mulher que, de fato, shalom tinha significado econômico na sua vida. Não tinha problema financeiro algum. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Mas não só isso. Ela morava em uma região próspera. Sunem ficava entre Samaria e o Monte Carmelo. Uma planície muito próspera, de muita riqueza. A Bíblia diz que ela era casada, bem casada, uma mulher generosa e uma mulher de sensibilidade espiritual diferenciada. Olha só o que diz a palavra de Deus no versículo 9 e 10. Ela disse então ao seu marido, casada: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, e assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Ela está vendo aquele homem desce do Monte Carmelo, onde o profeta Eliseu morava, e passava por ali quase que sempre. E ela disse para o seu marido: olha, esse que está passando é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, Deus nos tem feito próspero, vamos fazer um segundo andar aqui em casa, e a gente coloca ali uma cama, uma mesinha, uma lamparina, e todas as vezes que ele passar por aqui, ele fica aqui em casa, ele come por aqui, descansa por aqui. E, meus irmãos, essa generosidade, ela é bíblica, e a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus diz que muitos hospedaram até anjos. Essas pessoas que têm esse dom, as pessoas que sabem receber outras, e não é qualquer um que sabe, mas essa mulher tinha esse dom da hospitalidade. Ela chama o seu marido com toda a sensibilidade de ver naquele profeta um homem de Deus. Ela diz: vamos fazer aqui em casa um puxadinho e vamos colocar ali algumas mobílias que dê a ele um certo conforto para as jornadas espirituais dele. E assim eles fazem. A Bíblia diz que essa mulher era casada e o seu marido já era de mais idade. Eles não conseguiam ter filhos, e a Bíblia diz que um dia o profeta, feliz de estar ali acomodado na casa dela, o profeta chama o seminarista Geazi e diz assim: olha, vai lá e pergunta a ela, ele lá no segundo andar descansando,
vai lá e pergunta a ela o que ela está precisando. E o seminarista vai lá e ela diz, olha, fala com o profeta que está tudo tranquilo, aqui está tudo em paz, não preciso de nada. E o Geazi chega lá para o profeta e diz, olha, ela falou que está tudo tranquilo, mas ela não tem filho. E o profeta então manda chamá-la, e quando ela vem, o profeta diz para ela, daqui 1 ano, você estará segurando um filho em seus braços. E ela, aquela mulher, ela meio que duvidou. No versículo 11 aí do texto que nós lemos, até o versículo de número 18, vai narrar justamente isso. E a Bíblia diz que aquela mulher, então, chamou, ela se pôs à porta, então o profeta disse à mulher, versículo aí de número 16, 18, 16. Eu estou já está começando a embaralhar aqui, né? Verso 16, então o profeta disse à mulher, por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a sua serva. E a Bíblia diz que a mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu havia dito. Verso 17, ponto. O texto que nós iniciamos, a pergunta é feita lá no versículo 26. Se essa mesma pergunta que foi feita lá no versículo 26, se essa pergunta é feita nesse momento, depois do ponto final, no verso 17, a resposta daquela mulher teria todo sentido. Vai tudo bem? E ela diz, Shalom, sou uma mulher inteira, tenho marido, sou rica, tenho casa de 2 andares, moro em Sunem, região turística, próspera, tenho um marido abençoado, e agora para completar tenho nos meus braços um filho, eu sou uma mulher inteira, completa, Shalom. Mas a pergunta não foi feita no verso 17. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquela mulher, a Bíblia diz que ela tinha recebido tudo na sua vida, mas como diz o ditado popular, tudo pode mudar num piscar de olhos. E foi isso que aconteceu. Do verso 17 em diante, parece que a vida dessa mulher dá um 360. E a Bíblia diz, no verso 18, que o menino cresceu. Certo dia, foi encontrar-se com o pai, que estava no campo com os ceifeiros. E de repente disse ao seu pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos, leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia. E então, morreu. O menino morreu. O filho da promessa. A Bíblia diz que a morte visitou a casa do milagre. No mesmo lugar onde o milagre aconteceu, a morte encontrou seu lugar. E aqui nós não estamos falando de uma crise instaurada numa família,
não era uma simples crise financeira, não era uma discussão acalorada com o marido, não se tratava de uma questão de herança, uma discórdia com a sogra ou com o cunhado, não se tratava daquilo que se resolve com uma conversa ou com alguns dias de férias, não se trata de crises de meia-idade, problemas hormonais, sexuais da vida de um casal. Aquela família agora está enfrentando um problema muitíssimo sério. A questão a ser enfrentada era a morte do único filho. O título que eu dei a essa mensagem é uma resposta existencial diante de um profundo desespero familiar. Uma resposta existencial diante de um profundo desespero familiar. E qual era o desespero familiar? A morte do filho prometido pelo profeta. A morte do único filho daquele casal. O ambiente familiar de prosperidade, de riqueza, de alegria, ele é transformado numa manhã. O menino sai, vai encontrar com o pai, de repente sente uma fisgada na cabeça, volta para os braços da mãe, e aquele menino morre nos braços de sua mãe. O que era alegria dá lugar ao desespero, dá lugar à angústia, dá lugar à culpa. O cenário muda completamente. Não sei se os irmãos conseguem perceber, mas tudo mudou. Tudo que foi planejado para o futuro se desmorona. Numa situação como essa, riqueza não faz sentido algum. Morar em um bom lugar não faz sentido algum. As maiores tragédias da vida, elas não pedem licença para entrar nos nossos lares, nas nossas casas. Elas simplesmente arrombam a porta e entram sem pedir licença. E é assim mesmo. Às vezes vai tudo bem em casa, nós encontramos alguém pela manhã, e naquela manhã alguém disse shalom. Alguém nos diz a paz do Senhor, meu irmão, como você está? Mas na virada do dia, a história mudou completamente. Alguns minutos depois, tudo muda. E é assim mesmo que acontece. É um diagnóstico médico, é uma demissão inesperada, é a descoberta de uma crise conjugal. O clima do lar muda em poucos minutos. E diante do caos, diante das crises, a reação humana mais comum diante disso é a gente transferir culpa. A crise chegou na sua casa, a morte bateu na sua casa, seja do que for, seja morte do que for, seja morte financeira, seja morte de um ente querido, seja a morte da vida sexual, seja a morte da sensibilidade espiritual. Se ela chega na sua casa, as culpas ou os culpados começam a aparecer. Ou começamos a querer encontrar um culpado. E aqui o interessante é que essa mulher poderia ter dito ao seu marido: mas por que você deixou o menino no sol? Qualquer mãe diria isso.
Você deu algum trabalho pesado para o menino? O menino não deveria ter ido. A culpa toma conta, o marido culpa a esposa culpa o marido, e os filhos observam esses traumas vão sendo adquiridos. Irmãos, não estamos falando aqui de uma família festejando, mas de uma família que está enlutada. E nesse texto aqui, e é justamente nesse contexto de luto, é que essa mulher sai de casa. A Bíblia diz que ela então manda chamar o marido e diz: olha, eu vou atrás daquele profeta. O marido não sabia de nada. Ela havia subido lá no andar superior, no quarto do profeta, e sem que ninguém soubesse da morte do menino, ela não fez alarde algum. Ela subiu, colocou o menino deitado na cama do profeta, fechou a porta daquele quarto, desceu, mandou chamar o marido e disse para o marido: eu vou atrás do profeta. E lá no versículo de número 23, o marido então pergunta: por que você vai falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Por que você está indo atrás do profeta? E ela responde ao seu marido: tudo bem. A resposta daquela mulher é: tudo bem. Está tudo tranquilo. Ela responde: está tudo em paz. E ela sai de casa rumo ao Monte Carmelo para encontrar com o profeta. Lá de cima da montanha, o profeta avista aquela mulher vindo. E ele olha para o seminarista, o Geazi, e fala assim: olha, vai lá. Está vendo vindo lá? Parece que é a sunamita. Vai lá ao encontro dela e pergunta a ela se vai tudo bem com a família dela. É onde nós nos encontramos no texto. O Geazi desce do Monte Carmelo e encontra ela lá na planície ainda, e pergunta a ela: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com o seu filho? E o que ela responde? Shalom. Você responderia shalom numa situação como essa? Qual seria a sua resposta? Vai tudo bem com a sua família? Você com um filho morto dentro de casa? Talvez um filho nas drogas? Talvez com o desespero de uma solidão, uma depressão, e alguém lhe pergunta: vai tudo bem contigo, com sua família? E ela responde: tudo em paz. E diante desse cenário, eu separei aqui algumas possibilidades. E a primeira delas: se isso acontece, isso pode ser uma fuga da realidade. Não é necessário que isso seja algo consciente. A fuga da realidade, meus irmãos, ela ocorre porque a mente humana utiliza de mecanismo de defesa para proteger as emoções avassaladoras, traumas e até mesmo de luto profundo. A nossa mente, o nosso sistema nervoso central, ele aciona o modo simpático de defesa, e o indivíduo pode reagir de algumas maneiras diferentes. Diante
de um sofrimento agudo, pode haver uma negação, ou também conhecida como dormência emocional. É uma recusa do que aconteceu. Você já viu quando você dá notícia para alguém, mesmo que a pessoa esteja já esperando, você dá notícia, fulano morreu. Falou, não, morreu não. Encontrei ele hoje de manhã, como é que ele morreu? Morreu não. Morreu não, eu vi ele, conversei com ele. Quando eu comecei a evangelizar minha mãe carregava um sofrimento muito grande por conta da perda da sua mãe. E eu ainda um adolescente, cheguei de um projeto missionário e falei, vou dar um estudo bíblico para minha mãe. E aí primeira lição, quem é Jesus? Fiz a primeira lição com ela. No outro dia de manhã, estava na cozinha tomando café, e ela chegou perto de mim e disse assim, aqui, você falou comigo, e leu aquele versículo, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois vir o juízo, que quem morreu não volta mais, é isso mesmo? Falei, isso mesmo, você, nota 10. E ela falou assim, você mentiu para mim. Essa noite, minha mãe me visitou lá no meu quarto. E eu conversei com ela. E aí pude explicar, orar, tentar entender. E alguns anos depois, eu tive o privilégio de batizar minha mãe. Alguns anos depois. Mas a negação é uma fuga da realidade. Eu não sei se a sunamita estava querendo fugir da realidade que bateu na sua porta, alguém que nunca enfrentou o sofrimento, e de repente o seu lar enfrentando a morte, o pior de todos os inimigos. Uma mulher rica, bem casada, morando num bom lugar, mas a morte entrou de maneira avassaladora no seu coração. E quando Geazi pergunta, vai tudo bem? Ela, tudo em paz. E segue o seu caminho. Existem muitas pessoas que diante dos problemas familiares, optam de maneira consciente ou inconsciente, pela fuga da realidade. Estão aqui na igreja, estão no nosso dia a dia, e você pergunta, vai bem a sua família? E ela diz, tudo em paz, como aquele que finge que não vê, ou como aquele que de fato não quer encarar uma realidade instaurada na sua própria família. Negam dramas familiares, estão desconectados de uma realidade e vão se isolando cada vez mais. A família está em pedaços, aos trapos, mas a resposta é Shalom. Estão cantando, pregando, vindo à igreja, estão dizendo Shalom, a paz do Senhor. Mas lá na sua casa, a morte está trancada num quarto escuro, e você sabe que está. Eu não acredito que a sunamita estivesse vivendo esse estado patológico, justamente por aquilo que eu vou falar agora.
Porque eu acredito que alguns dramas familiares, eles precisam ser partilhados com quem tem ouvidos clínicos e discernimento espiritual. Presta atenção no que eu vou te falar, irmãos. Nós que temos família, família é algo sagrado. E alguns dramas que nós vivemos dentro da nossa casa não podem ser partilhados com qualquer pessoa. Nós às vezes abrimos demais o leque. A palavra de Deus diz que Geazi foi um enviado do profeta. Vai lá, Geazi, e pergunta a ela se vai bem a família dela. Geazi não queria nem saber se a família dela estava bem ou não. Ele queria ser obediente ao profeta. Ele queria era cumprir tabela. Ele era apenas um intermediário do profeta. E aí eu te pergunto, o que é que adiantaria aquela mulher se derramar, gastar do seu tempo, das suas horas, derramar a sua dor aos pés daquele seminarista que não estava nem um pouco interessado pela dor dela? Era apenas um interlocutor, que nesse caso aqui representava e representa bem aqueles que estão à nossa volta. Todos os dias tem pessoas à nossa volta e está perguntando: e aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem? Irmãos, vocês acham que essas pessoas estão dispostas a gastar 10 minutos do tempo delas para ouvir das suas dores? Elas estão perguntando se está tudo bem, só para cumprir tabela. E às vezes nesse tudo bem a gente desaba, abre do melhor ou das crises mais profundas da nossa existência como família, a gente abre para estas pessoas, e essas pessoas fazem da nossa crise um espetáculo. Vou te falar aqui o que eu ouvi do fulano, mas é só para você orar, hein? Estou te falando, é para orar. Não é para espalhar, não. Não comenta com ninguém, não. Elas não estão interessadas em te ajudar. E eu imagino que seja justamente por isso que essa resposta de existência que a sunamita dá ao servo do profeta, seja justamente essa: vai tudo bem com você? Geazi, tudo em paz, tudo tranquilo, deixa eu seguir meu caminho aqui, que eu sei aonde eu quero ir. Sabe, meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós perdemos do nosso tempo buscando ajuda aonde não existe ajuda, derramando as nossas dores em lugares onde não seremos ajudados. A grande maioria dos que nos cercam não estão realmente preocupados conosco. Lembra de Caim? Quando Deus pergunta a Caim: aonde está o teu irmão? E Caim responde: porventura sou eu guardador do meu irmão? Eu não tenho que dar satisfação a respeito da vida dele, eu tenho que dar satisfação da minha vida, não da vida dele. Na agitação do mundo de hoje, ninguém se importa se você está se divorciando, se você não está se divorciando, se seu filho está nas drogas, se não está nas drogas, se o seu marido te traiu, se não traiu, se você está com uma crise depressiva. As pessoas estão preocupadas com o ganho delas. Como dizem por aí, é o corre do dia a dia. E quando nós nos derramamos, nós apenas viramos espetáculo. E ela disse: para lá, Geazi,
A resposta daquela mulher é um tapa na cara da superficialidade. Vai tudo bem. Isso significa a minha intimidade, as minhas dores, as dores da minha família não estão à venda, não são assunto para uma calçada. Há um nível de sofrimento familiar, irmãos, que as pessoas não estão prontas a nos ajudar, que precisam ser tratadas de portão fechados. Há pouco tempo nós conversávamos na sala de casais, na EBD, a respeito de um episódio bíblico. Noé, quando ele sai da arca, a Bíblia diz que ele era agricultor e ele planta uma vinha, e a vinha cresce, e ele colhe do fruto da vinha, faz um suco, o suco fermenta, era um vinho, e ele então toma daquele vinho e se embriaga, e de repente ele está lá à noite, tomando aquele vinho, embriagado, e ele começa a fazer um striptease, isso mesmo, ele arranca a roupa do corpo, aí aparecem diante dele os 3 filhos, isso é um ambiente familiar, o pai fazendo striptease dentro de casa, aí aparecem os 3 filhos, Sem, Cã, Sem e Jafé, e a Bíblia diz que Cã expôs o pai, ele foi lá e contou para os demais irmãos que o pai estava nu, dançando, peladão, mas a Bíblia diz que Sem e Jafé pegaram um cobertor, uma manta, eles não quiseram nem olhar para a nudez do pai, mas de costas, eles levaram aquela manta e cobriram a nudez do pai. Sabe o que nós aprendemos, irmãos? Alguns vão nos expor, outros vão nos resguardar, vão nos proteger, vão nos cobrir. Seja no ambiente familiar, seja no ambiente externo ao familiar, quando você compartilha da sua nudez, dos problemas existenciais familiares mais profundos, com aqueles que não te querem bem, ou com aqueles que não estão nem interessados em te ajudar, o que vai acontecer é uma exposição dos seus problemas para tudo e para todos. Você vira um espetáculo. Mas as pessoas certas são aquelas que vão cobrir a sua nudez, para que ninguém veja a sua vergonha. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquela mulher olha para Geazi e diz: Geazi, coloque-se ao lado, está tudo em paz, eu quero seguir minha vida, o meu caminho. E a terceira coisa que eu aprendo, irmãos, que o desespero real, ele deve ser levado aos pés do Senhor. Quando existe um desespero real na nossa vida, a gente leva aos pés do Senhor. O verso 27 diz que quando ela chegou, ela deixa Geazi e continua seu caminho, e quando ela chega ao homem de Deus, no monte, ela agarrou no pé dele. Geazi se aproximou para arrancar aquela mulher dali, mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim. É uma mulher que está em profunda amargura. O Geazi, o que perguntou para ela, vai tudo bem? Ele queria arrancar ela dali, não estava nem um pouquinho preocupado com o sentimento daquela mulher. Arrancar ela dali e falar: sai para lá, vai pular no pé de outro. Mas ele diz: deixa ela aqui,
Essa mulher está em profunda amargura. É alguém que se importa, meus irmãos. No entanto, esse alguém que se importa não era um qualquer um. Foi aquele que virou para ela e disse assim: o Senhor derramará graça sobre a sua vida, e daqui 1 ano você terá um filho em seus braços. Aquele homem era a personificação do próprio Deus na presença daquela mulher. Era a boca de Deus, era o canal da graça abençoadora de Deus na vida daquela mulher, dizendo: o Senhor achou graça de ti e te dará um filho. E agora ela está com a alma amargurada diante daquele homem, dizendo: olha o que você fez com minha família. Eu te pedi algum filho, eu disse para você não brincar com os meus sentimentos, com a minha família. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando o menino morre em seus braços, no versículo 20, ela ficou com aquele menino agarrado. Imagina a dor dessa mãe. Quem é mãe está aqui, vai entender isso muito melhor do que eu. Ela agarrado com aquela criança, em vez de entrar em desespero, em vez de deitar no chão, rasgar as vestes, fazer daquilo um espetáculo, uma histeria louca, sabe o que aquela mulher faz? Ela toma uma decisão tão lúcida. Ela sobe, deita o menino na cama, fecha a porta e sai. E eu disse aqui, quando o marido questiona onde ela vai, e ela diz que vai no Monte Carmelo, a resposta dela me assusta, irmãos. A resposta dessa mulher me assusta, porque ela acaba de fechar as portas, a colocar o seu filho num quarto escuro, um filho que morreu nos seus braços, e ela responde para o seu marido: tudo bem. Aquela mulher tinha uma maturidade espiritual tão grande, que ela sabia que aquilo ali não era momento de confusão, aquilo ali não era momento de tirar alguma satisfação, aquilo ali era momento dela manter o equilíbrio. O marido dela era de idade, chegando do trabalho. Aquela mulher não faz alarde algum, é como se o menino estivesse dormindo. Ela disse: está tudo bem, tudo tranquilo, eu vou lá. Veja só a sabedoria dessa mulher. Meus irmãos, ela não hiperbolizou o seu drama para chamar atenção, não transferiu as culpas, não fragilizou o seu lar com acusações nem gritarias, que não resolveria os seus problemas. Ela agiu com o que eu chamo de elegância existencial. Ela fechou a porta e foi se derramar aos pés do profeta. Se você notar no texto a frieza do marido, não quer dizer que ele seja um homem ruim, não, insensível. Alguns vão dizer assim: era um insensível. Não, ele era um homem bom, trabalhador, mas era espiritualmente um pouco alheio ao que estava acontecendo. Ele não percebeu o que estava acontecendo com seu filho. O filho estava morrendo e ele não entendeu a urgência daquilo. Ele estava preocupado com a colheita, com o calendário, com a lua nova.
A sunamita não parou para discutir com seu marido, não brigou com ele pela sua falta de percepção espiritual, não o acusou de insensível, ela simplesmente aceitou a limitação dele e assumiu a sua responsabilidade. Porque quando a crise se instaura, a gente, em vez de procurar uma solução, a gente faz um escarcéu ainda maior no lar. Mas aquela mulher, ela age na serenidade de quem confia no Senhor. Haverá dias, meus irmãos, em que seu cônjuge, haverá dias que o seu marido, que sua esposa, que seus filhos estarão cegos para o que está acontecendo, estarão cansados, estarão chegando do trabalho, estarão chegando da escola, estarão espiritualmente anestesiados pela vida, e nós precisamos derramar aquele amor que não cobra, aquele amor que não pôde ser dado naquele dia. Nós precisamos responder com amor e com uma liderança de clamor, de alguém que vai buscar um milagre não só para si, mas para aquele que está alheio a toda a situação. Há momentos na nossa vida que nós temos que dobrar o joelho por todos. Não é esperar que um faça por você, ou que vocês façam juntos. Ah, pastor, estou esperando meu marido, nunca se ajoelhou comigo, nunca isso, nunca aquilo outro, nunca aquilo outro. Diante, meus irmãos, e eu já estou terminando, diante de Geazi, aquela mulher manteve a postura, mas diante do Eliseu, a figura presente de Deus, ela se quebra por completo. E lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: portanto, aproximemo-nos no trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda no momento oportuno. Você pode chegar ao trono da graça nessa noite, com o seu filho, com o seu marido, com sua filha, com suas finanças, que estão mortas. Eu encerro dizendo que Deus nunca resolveu o desespero da nossa alma. Presta atenção. Deus nunca resolveu o nosso desespero familiar com algum decreto. Ele sempre nos visita. O profeta disse assim: olha, Geazi, pega esse cajado aqui, vai correndo o mais que você puder. Se alguém tentar te parar, você não pare. Quando você chegar naquele quarto escuro, com cheiro de morte, coloca o meu cajado na testa do menino. E Geazi assim o fez. Mas ele volta decepcionado e diz para o profeta: o menino continua morto. O profeta disse: então eu vou lá. Sabe, irmãos, quando você procura o pastor, você procura o psicólogo,
Você procura o vizinho, você procura o amigo do trabalho, você procura um parente, você tenta, você fala, mas a alma está tão cansada, ninguém te ajuda, parece que não existe palavras que possam te ajudar. E aí Deus fala: eu vou lá, no lugar da morte, eu vou lá. E a Bíblia diz que o profeta desce, e quando ele chega no versículo 32, quando ele chega à casa, a Bíblia diz que o profeta chegou à casa. A própria personificação do Deus vivo entrou naquela casa. Era o representante de Deus, era a figura de Deus para aquela mulher. E ele entra na casa. E você sabe aonde ele vai? Ele vai lá naquele quarto de morte. E ele deita por sobre o menino, corpo gélido, frio. A Bíblia diz que ele coloca mão sobre mão, boca sobre boca, rosto com rosto. E a palavra de Deus, meus irmãos, diz que o menino respirou. O menino respirou. Ele subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos, estendeu sobre ele o corpo. O menino aqueceu. O menino já estava diferente. E de repente a Bíblia diz que ele torna a subir na cama, faz da mesma forma, estende as mãos sobre o menino, e o menino espirra 7 vezes. A Bíblia diz que ele abriu os olhos, aquele menino ressuscitou. O Deus que visita é o Deus que ressuscita. Ele pode visitá-la nesse quarto escuro, nessa dor que você está passando, lá na sua casa, aonde a morte chegou, e você está aí dizendo para todo mundo, shalom, mas não existe shalom na alma, não existe nada de inteiro, você está quebrado por inteiro. E o Senhor te visita nessa noite. Feche os seus olhos. Deus nos visita. Ele entra nos nossos quartos escuros. Ele entra no quarto do divórcio. O divórcio emocional. Ele entra no quarto da depressão do seu filho. O Senhor entra no quarto da falência financeira. O Senhor entra no quarto da falta de fé. E Ele deita sobre a sua miséria. E o Senhor traz vida. O profeta mandou chamar aquela mulher. A Bíblia diz que ela subiu. E o profeta disse: pegue aqui o seu filho. Meu querido, no nome de Jesus, Deus vai te devolver seu marido, vai te devolver sua esposa, Deus vai devolver o amor perdido, Deus vai ressuscitar os sonhos das famílias, Deus vai trazer seu filho de volta. Creia, creia, no nome de Jesus.
E se você nessa noite, você entendeu, e a pergunta que eu te faço é a seguinte: como vai tua família? E se você nessa noite, sem falar nada, mas você quer simbolicamente dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Você vai vir aqui à frente, nós vamos orar juntos, porque o Senhor vai trazer alegria de volta à sua família. E você vai poder dizer para todos: Shalom, minha família está inteira, minha família está plena, existe alegria e paz no meu lar, na minha casa. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos cantar ao Senhor, vamos nos colocar de pé todos, e você pode vir aqui, nós vamos orar no nome de Jesus. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Você crê? Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto. Meu querido, deixa eu falar uma coisa. Deus
para esse tempo, Deus tem levantado um ministério maravilhoso aqui na nossa igreja. Todas estas coisas foram preparadas pelo pastor Nicolas, para poder abençoar as nossas vidas, e hoje é apenas o primeiro dia. Nesta igreja tem homens e mulheres de Deus, que podem ajudar a sua família. Então eu quero te pedir no nome de Jesus, você que ouviu essa palavra, e você que precisa no nome de Jesus, você que precisa de um milagre na sua família, eu quero que você procure depois o pastor Nicolas. Fala com ele: pastor, eu estou precisando de ajuda. Ele vai te direcionar para os pastores aqui da igreja. Aqui na igreja tem psicólogos, homens e mulheres de Deus. Não são porque são psicólogos, não. São pessoas que têm um ouvido clínico para te ouvir, pastores que vão te aconselhar biblicamente, orar com você. Então procure o pastor Nicolas, procure a Cris, a esposa do pastor Nicolas, e eles vão direcionar, pastor Lélio, pastor Daniel, pastor Sádio. Tem quantos pastores aqui, Daniel? Uns 15 pastores, não tem? Uns 15 pastores, quase que eu falo pastor aqui também, mas esposas de pastores, missionárias aqui, para poder ajudar, irmãos, para poder abençoar suas vidas. Então procure, amém? Nicolas vai encerrar, vai orar, pode orar? Feche os seus olhos. Você pode chegar um pouquinho mais perto aqui, por favor? Ó Deus, nós precisamos pactuar com o Senhor nessa noite. Nós precisamos fazer um pacto com o Senhor aqui nessa noite, meu Deus. Nós entendemos que o Senhor está presente, e nós precisamos acertar os ponteiros aqui com o Senhor. Ó Deus, por isso eu te peço no nome de Jesus, esses casais, todos que aqui estão, mesmo aqueles que estão com seu cônjuge, ou pai ou mãe ausentes aqui, mas estão aqui nessa noite, o Senhor sabe o motivo. Deus, que essa noite seja a noite de visitação do Senhor, seja a noite de quebrantamento do Senhor com casais, seja a noite de renovação, de pacto com o Senhor, ó Pai, de entrega. Deus, que essa noite seja a noite, Deus, para cada casal que aqui está, de milagre, de ressurreição, no nome de Jesus, amém.